Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, acompanhe a leitura no telão de Lucas capítulo 8, no versículo 4 a 8. Lucas capítulo 4, versículo 4 ao 8. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100%. Essa é uma parábola, uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, e eu gosto muito de introduzir as mensagens, a maioria delas com histórias. Então eu sou inspirado por Jesus, que foi um dos maiores contadores de histórias. Então Jesus sempre utilizava coisas tão simples, coisas do dia a dia ali dos israelitas, para trazer revelações e lições tão profundas. Quando Jesus usa essa parábola aqui sobre o semeador, sobre o campo, sobre semente, era uma imagem muito peculiar para as pessoas que viviam naquela época. Talvez para você e eu, que não temos a cultura do campo, somos completamente urbanos, pode parecer talvez uma verdade um pouco distante. Talvez para aqueles que são do agro aqui, que trabalham no agro, faz mais sentido. Mas para essas pessoas que viviam a cultura da agricultura, fazia todo o sentido. Ainda mais quando Jesus conclui essa história, dizendo que aquele semeador, ele colhe a 100%. Se eles colhessem a 30%, era muito bom. Se eles colhessem a 60%, era ótimo. Mas a colheita a 100% era algo extraordinário. Era um resultado extraordinário e chamou muita atenção dos seguidores ali de Jesus. E afinal de contas, qual que é a lição para nós? Como nós também vamos ter um resultado poderoso como esse? Essa parábola, ela descreve 4 tipos de solo. Essa palavra descreve esses 4 tipos de solos e que são 4 tipos de coração, 4 perfis de coração. Então Jesus aponta que a semente, ela cai à beira do caminho, que ela caiu entre as pedras, entre os espinheiros, ou seja, 3 tipos de solos pobres. 3 tipos de solos dos quais as sementes elas ficaram improdutivas ou elas encontraram algum tipo de resistência. E Jesus conclui dizendo o tipo de solo, o tipo de coração que eu e você devemos ter: o solo fértil, o solo que produz, o solo que dá uma resposta ao Senhor. Tem uma frase, então assim, por que algumas pessoas elas reagem ao Evangelho e outras pessoas não reagem ao Evangelho? Então a maioria do público de Jesus, lógico que Jesus não estava falando apenas de agricultura, de semente, de produção. O que Jesus queria tocar o coração das pessoas. Jesus sabia que o seu público era formado de pessoas que não frutificavam, não davam frutos e frutos de arrependimento. Então a forma de Jesus tocar o coração deles usando essas imagens era para que os seus olhos se abrissem do estado de cegueira que eles viviam. Tem uma frase que diz: Deus não faz acepção de pessoas, mas sim de atitudes. Como assim, pastor? Deus não faz acepção de pessoas, mas sim de atitudes. Para nós entendermos essa parábola, nós devemos compreender que o semeador, ele oferece a mesma semente, a mesma palavra para todo tipo de pessoas, sem nenhuma distinção. Agora, a diferença aqui nos resultados não está na qualidade da semente, nem na intenção do semeador, mas a diferença está na condição do solo, ou seja, o coração e a atitude que cada pessoa tem
ao receber a palavra de Deus. O Salmo 51, versículo 17, diz para nós que um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Sempre que eu apresento um coração realmente pedindo, Deus, traz transformação, traz mudança, a Bíblia fala que Deus não rejeita esse tipo de coração. Então o que Deus está olhando não é para a sua beleza, conquanto nós tenhamos aqui homens e mulheres lindos, cheios de Jesus, cheirosos, cheios do Espírito Santo. Deus não olha para a nossa condição, as riquezas, as posses que você tem. Deus, Ele olha a nossa atitude. E quem abre um coração para Deus não é rejeitado por Ele, Ele recebe, Ele não despreza. Mas o perfil de pessoa que ao receber a palavra, ao receber a semente, ela decide caminhar independente de Deus, rejeitando a palavra, aí sim nós temos um grande problema. E nosso tema dessa noite, que tipo de coração é o seu? Que tipo de coração é o seu? Qual é a resposta que cada coração deve dar quando as verdades da palavra de Deus, elas são semeadas? Quando eu estiver compartilhando essa mensagem, que é uma mensagem de autoexame, de se autoexaminar, de olhar para dentro de si, de orar o Salmo 139, o salmista diz, ó Deus, examina o meu coração, vê se há em mim uma conduta que te ofende, mostra-me o caminho eterno. Essa é uma palavra de autoexame. Ah, pastor, talvez o coração duro, o coração ocupado, os corações que nós vamos ver hoje, é para a pessoa que está do meu lado. Eu digo para você que não, é uma palavra de um autoexame. Olhe para dentro do seu coração. Diga comigo, em primeiro lugar, nós vamos começar pelo coração duro. Diga comigo, o coração duro. O coração duro. Então essa parábola foi uma das raras onde Jesus conta toda aquela imagem, todo aquele mistério, mas ele também traz um significado muito claro, uma aplicação muito prática para os seus ouvintes, e os pontos e os versículos são a explicação de Jesus. Então, para o coração duro, Lucas capítulo 8, no versículo 12, Jesus, ele explica a parábola. Ele diz, as que caíram à beira do caminho, são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Então essa primeira semeadura aqui, Jesus está relacionando as sementes que são furtadas, as sementes que são furtadas por uma ação maligna, por uma ação de Satanás. Esse solo duro, esse solo compactado, esse caminho, esse coração endurecido representa o solo, o coração que o evangelho tem dificuldades para penetrar, para entrar, para enraizar. Então, por essa pessoa, por esse perfil de pessoa ter rejeitado o evangelho, o coração vai ficando cada vez mais duro, cada vez mais calejado. Então esse ouvinte é o tipo de homem que está completamente indiferente. A rotina da vida insensibiliza esse coração, por isso que a Bíblia também fala sobre o coração de pedra, o coração que está tão cheio de pecado que ele se fecha tanto a ponto de estar como um coração endurecido de pedra. Então essa pessoa, ela está conformada com a beira do caminho, ela está conformada com o rodar dos carros, com a passagem dos homens. E o mais sério é que esse coração duro, ele não se enxerga, ele não vê, ele não percebe os problemas, ele não percebe o problema que está com ele, que está no seu coração. E esse perfil de pessoa, ela está satisfeita consigo mesma, está talvez agarrada aos seus hábitos, está orgulhosa de suas crenças, estão talvez consumidas pelo prazer. E o coração duro, ele ouve, mas falta compreensão, falta entendimento espiritual. Ele escuta o sermão, talvez ele vem para a igreja, ele senta no mesmo banco que você está, ele está ouvindo esse mesmo sermão, mas as palavras, a mensagem, aquilo que o Espírito Santo está comunicando, ele não presta atenção. Talvez ele está distraído,
olhando pessoas, como o pastor daqui de cima sempre vê quem está ali, daqui, olhando para o meio, olhando para as laterais, talvez no celular, curtindo foto. Nós devemos prestar muita atenção a esse momento, porque esse tipo de coração, a palavra de Deus não produz efeito nenhum. Por quê? Ele é como a chuva caindo sobre uma pedra, bate e não tem efeito nenhum. Esse tipo de coração, o Ezequiel nos denunciou esse tipo de coração lá em Ezequiel 33, versículo 31. O Ezequiel, ele disse: olha, o meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. E esse tipo de coração aqui, duas coisas acontecem para que essa palavra não seja recebida, para que a pessoa ouça, mas nada aconteça com ela. Duas coisas acontecem. Primeiro, que é pisado, as sementes são pisadas, e em segundo lugar, o próprio maligno vem roubar, vem furtar essas sementes. Então, em primeiro lugar, esse solo tão pisado, o que isso representa? Talvez representa a quantidade de pés, a quantidade de filosofias, de argumentos, a quantidade de pessoas que você fica enchendo, ouvindo. Eu mesmo tenho semanalmente o hábito de edificar a minha fé ouvindo pregadores que me inspiram. Então eu sempre ouço as mesmas pessoas que a minha liderança recomenda, homens e mulheres que têm um ministério permanente, homens e mulheres bíblicos que têm uma família exemplar. Mas o que acontece muitas vezes, o coração duro permite que todo tipo de filosofia, que todo tipo de ensino, que todo tipo de argumento, que todo tipo de amizade, ele não vigia o seu coração com respeito a essas influências. Então todo tipo de pessoa, todo tipo de influência vai representar um perigo para esse coração, porque ele vai desenvolvendo muitas vezes uma insensibilidade de tantos argumentos, ele não sabe para onde ele vem nem para onde ele vai. Então é o tipo de pessoa que ouve os conselhos dos lobos. Como assim um conselho de lobo? Vamos supor, tem uma amada irmã que está em crise no seu casamento, e aí uma influência ou na internet, ou próxima dessa pessoa diz assim: amiga, separa, não fica com esse traste não, restauração de casamento para quê? Ou eu ouço alguém na internet dizendo, semear na igreja, entregar o seu dinheiro na mão de pastor, que é isso, acorda. Ou outra influência que diz, olha, pedir perdão é reconhecer fraqueza, você não é fraco, não peça perdão. Então esses tipos de conselhos, de influências, esse coração duro, ele precisa de descanso desse tipo de coisa. Esse coração, ele precisa ser arado pela palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa entrar com poder nessa vida. Então a primeira razão, esse terreno muito pisado, muitos argumentos, muitas influências, ouvindo pessoas demais, em vez de ouvir as pessoas certas, conselho de sabedoria, leitura da palavra. O outro tipo de influências são realmente as aves do céu que vêm para roubar essas sementes. Então, aves no céu na Bíblia fala de influências malignas. Aves na Bíblia muitas vezes fala de ação maligna. Então vem o semeador, semeando a palavra da vida. E a Bíblia diz então que Satanás, esse é um campo também de batalha. É um campo de batalha que ao mesmo tempo que a palavra está sendo semeada, Satanás está lá furtando essas sementes para que essa pessoa não creia e não seja salva. Por isso que você viu aí o vídeo do Casa de Paz, os nossos líderes estavam orando, jejuando nesse tempo, porque esse trabalho, essa missão, essa comissão do Senhor para nós não é humana, não é só falar da palavra, sabe? É orar, é pedir Jesus, gera essas pessoas. Jesus é um trabalho espiritual, porque é um campo de batalha, essa semeadura, a pessoa está cega. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Então essas pessoas estão como cegas, tateando, sem saber para onde ir, porque os seus corações estão tão duros, tão insensíveis à palavra de Deus, porque Satanás também está ali, furtando, roubando, trabalhando ativamente para afastar o coração dessa pessoa da verdade. Minha pergunta para você: que tipo de coração é o seu? Seu coração está endurecido como esse primeiro solo? Amém ou não amém? Misericórdia. Em segundo lugar, então, em primeiro lugar, o coração duro. Coração duro. O segundo coração, o coração superficial. O coração superficial. Lucas capítulo 8, versículo 13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Então esse tipo de coração superficial aqui é representado pelo solo rochoso. E quando nós falamos de solo rochoso, eu vou falar para você como a imagem que eu sempre via, né? Era como se fosse em cima de uma pedra. Aí eu pensava assim, mas como que a planta vai crescer em cima de uma pedra, sendo que não tem terra, né? Mas não é isso, né? Tipo um solo realmente, um solo, só que as camadas ali inferior, abaixo, são camadas realmente de pedregulhos, né, e tudo mais, não é um bom solo. Então, esse tipo de coração aqui, a semente até cresce, a pessoa recebe a palavra com alegria, faz uma decisão. Por isso que nós sempre fazemos apelo aqui no final de cada celebração, mas eu sempre falo, olha, é apenas o começo, é apenas o começo. Então essa pessoa muitas vezes vem chorando, vem quebrantada, vem com alegria porque entendeu a mensagem. É agora que a batalha começa, é agora que essa pessoa precisa se posicionar para sair de um nível espiritual superficial. Então esse coração superficial, nós podemos dizer que 3 marcas do coração superficial. A primeira marca, tem uma resposta imediata, mas não pondera, não reflete a palavra de Deus. Então, como eu disse, eles imediatamente recebem com alegria. Esse novo convertido demonstra mudanças, às vezes superficiais ainda, mais dramáticas, né, querendo absorver toda essa verdade que ele está vendo ao seu redor. Mas o que acontece? Essa semente, como o texto diz, ela murcha rapidamente, porque essa vida tão superficial, ainda não enraizada, o famoso, no ditado popular, o fogo de palha. Quem já ouviu essa expressão? Tem gente que fala assim, é fogo de palha essa decisão aí. E muitas vezes é o que acontece com essa pessoa se ela não dá o próximo passo de fé com respeito à palavra de Deus, em direção à palavra de Deus. Então, como não tem uma profundidade bíblica, talvez essa pessoa está dependendo de muletas espirituais. Dependendo da palavra de domingo, eu estou dependendo do devocional que já vem prontinho para mim. Então assim, esse tipo de muleta espiritual pode servir uma época da nossa vida, mas nós precisamos de profundidade. E a profundidade vem ouvir a palavra de Cristo, meditar na lei. Amém ou não amém? Estava lendo Deuteronômio essa semana, olha a direção que Deus deu para Moisés, Deuteronômio 17, 19. Trará sempre, diga comigo, sempre. Vira para a pessoa que está do seu lado com alegria, sempre, sempre. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida. Diga comigo, todos os dias. Sempre, todos os dias. Para que aprenda a temer o Senhor. O que é o temor do Senhor? Amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. Onde eu vou aprender a temer o Senhor? Na palavra de Deus, na Bíblia, nas Escrituras. Para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos os seus decretos. Esse tipo de
conversão, né, que vai se demonstrar como uma falsa conversão, porque cresce, não tem raiz, murcha e morre. E esses momentos onde há essa situação, quando as provações acontecem, logo que acontece a provação, esse tipo de semente que caiu sobre esse solo será revelado. Então, primeira marca é essa, né? Pondera, recebe, em primeiro lugar com alegria, mas não reflete, não começa a ter profundidade na Bíblia. Segunda situação aqui, segunda marca do coração superficial, não tem profundidade e nem perseverança. Ou seja, esse ouvinte não tem raízes, ele vai construindo a sua fé, ele não vai construindo a sua fé em direção a Cristo, ao que Jesus ensinou, a palavra do Senhor, mas ele constrói a sua fé baseado nas situações, nos ensinos e nas vantagens imediatas que essa pessoa, que foi oferecido para essa pessoa. Talvez, olha, vem para o Evangelho que você completa aí na sua cabeça, às vezes alguma coisa que as pessoas falam para você vir para o Evangelho, que a sua vida vai, né, mudar. Vai mudar sim, né, porque ter Jesus é ter tudo, mas às vezes vendem, né, um Evangelho assim, um pouco água com açúcar. Então, como esse tipo de solo não tem umidade, né, que está representado pela palavra, não está enraizado, esse tipo de planta ela morre, ela não frutifica, ela não cresce. Então, o que não acontece aqui? Não acontece novo nascimento, não acontece transformação de vida. E é importante nós frisarmos aqui que o semeador, ele está semeando a palavra. E há muitos semeadores que estão semeando a doutrina de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Mas tem muitas pessoas que estão semeando o que as pessoas querem ouvir, e não o que elas de fato precisam ouvir. Estão semeando verdades que atraem os corações, mas que muitas vezes não serve para a alma daquela pessoa. Então o diabo aqui, a Bíblia fala, né, que o diabo também usa a própria palavra do Senhor, mas o diabo usa para tentar. Foi assim que ele fez com Jesus, usou a palavra de Deus para tentar, e esse tipo de palavra, esse tipo de doutrina, esse tipo de ensino que as pessoas querem ouvir, não produzem frutos eternos. A terceira marca de um coração superficial, não avalia os custos do discipulado. Não avalia os custos do discipulado. E quando eu estou falando aqui de discipulado, eu não estou falando de visão do MDA. Eu não estou falando aqui do modelo que nós usamos para pastorear e cuidar bem de cada uma das pessoas. Nós estamos falando aqui de discipulado que representa seguir a Jesus. O que é seguir a Jesus? O que é seguir o nosso Salvador? Então esse ouvinte aqui, muitas vezes lhe é apresentado um evangelho conveniente, um evangelho cômodo, um evangelho que lhe é favorável, e quando a sombra das primeiras lutas e das provas elas chegam, esse tipo de coração, ele se desvia escandalizado. Por quê? Porque ele não calculou o custo de seguir a Jesus. E qual é o custo de seguir a Jesus? É viver como Jesus viveu. A Bíblia fala que o nosso Senhor, ele morreu uma morte de cruz. O maior exemplo do nosso Senhor é um coração abnegado, um coração que se auto-sacrificou, um coração que abriu mão de si mesmo para obedecer à vontade do Pai. Então o evangelho ensinado pelo nosso Senhor significa autonegação. Diga assim comigo, autonegação. Significa sacrifício, significa serviço, significa sofrimento. Eu gosto muito dessa palavra serviço no inglês, que é service, e os cultos na América são chamados de service. Então isso muda muito a nossa ótica com respeito à questão do culto. O que é cultuar? Cultuar é servir. Eu venho para a casa de Deus, não pastor, estou com a minha boca aberta, lança aí a palavra que eu vou receber. Eu preciso vir para a celebração com o coração disponível. Senhor, me usa para abençoar alguém, me usa para dar uma palavra de encorajamento, me usa no dia da minha escala, das minhas células, no serviço, na porta, na mídia, onde quer que for, que o Senhor me use. Então a ótica do evangelho, a ótica do discipulado é seguir Jesus, é ser um aluno de Jesus, é trilhar esse passo. Então, querida, aqueles que seguem Jesus,
aqueles que fizeram essa decisão firme e analisaram o custo de seguir Jesus, eles estão andando sobre a cruz, e somente a cruz de Jesus nos conduz ao céu. Somente a cruz de Jesus nos leva de volta para casa. Então, quando nós falamos aqui de um coração superficial, conta a história de um médico que gostava muito de plantar. Quem é que gosta de plantar em casa? Tem uma samambaia, tem lá uma arvorezinha, um negocinho. Levanta a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver o pessoal de pai de planta. Bem, o pastor gosta também. E um certo médico, ele plantou algumas árvores no seu quintal. E ele colocou lá essas árvores, essas mudas de árvores, e ele só regava essas árvores bem de forma pontual. E aí um dos vizinhos, que também era plantador e tinha plantado umas árvores na rua, vendo a demora nas árvores, naquelas mudas que aquele médico havia plantado na sua casa, ele questiona, ele diz: olha, as suas mudas estão para morrer. As suas mudas não estão evoluindo, você precisa regar mais essas árvores, elas vão crescer, né? Sabe o olho gordo do vizinho? Né? Elas não vão crescer, elas vão morrer. E o médico diz: olha, eu tenho uma teoria, e a teoria é a seguinte: se eu regar muito essas árvores, as suas raízes, elas vão se esparramar de forma superficial sobre o solo. E essas raízes, elas vão sempre ficar, porque são superficiais, ficar procurando a água mais fácil, a fonte de nutriente que seja mais conveniente. E ele diz: não, eu rego de vez em quando, porque a minha teoria é o seguinte: da medida que eu estou as regando de vez em quando, essas árvores, elas estão em si procurando fontes mais profundas de nutrientes, ou seja, se enraizando mais profundamente. E aí o que aconteceu, né, com essa teoria, né, provou-se a teoria do médico. Veio uma grande tempestade, as árvores do vizinho caíram quase todas, as da rua caíram quase todas, e as árvores dele, que embora tenham crescido de forma processual e demorado para crescer, essas árvores ficaram firmes e fortes quando as tempestades elas vieram. O que isso representa para mim e para você? Pode parecer, querido, que você está dando como que passos de tartaruga. Poxa, Deus, eu queria ser tanto usado pelo Senhor, parece que o tempo da frutificação ainda não chegou, o tempo dos frutos, das folhas maravilhosas, mas nesse tempo onde você está dando dia após dia, sempre levando a palavra consigo e perseverando em meditar, perseverando em pinar, perseverando em ler a palavra, trazê-la no seu coração, querido, você está se enraizando, você está se enraizando na presença de Deus. E quando as fortes tempestades, que elas vão chegar uma hora ou outra, você vai estar bem fortalecido no Senhor e na palavra de Deus, e vai dar fruto, e fruto permanente. Eu posso ouvir um amém? Então, meus queridos, esse tipo de coração superficial, ele tem uma resposta que não pondera a palavra de Deus, que não tem profundidade nem perseverança, e que não avalia os custos do discipulado, os custos de seguir a Jesus. Que tipo de coração é o seu? É um coração duro ou um coração superficial? Vamos dizer juntos comigo: é um coração duro ou um coração superficial? E o terceiro tipo de solo, o terceiro tipo de coração, o coração ocupado. O texto diz, versículo 14: as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Esse tipo de semente caiu aqui sobre um local, ela cresceu junto com os espinhos. É um tipo de local, é um tipo de solo disputado, é um tipo de solo concorrido. Eles cresceram juntos, conjuntamente. A princípio não tinha problema nenhum, mas o tempo revelou
as situações desse coração. Então nós temos aqui também 3 razões pelas quais essa semente foi sufocada. A primeira razão pelo qual essa semente é sufocada: um coração ocupado, ouve a palavra de Deus, mas dá atenção a outras coisas. Dá atenção a outras coisas. Então essa semente cai nos espinhos, e se diz, que mesmo que esse solo foi arado, as raízes dos espinhos, dos espinheiros, eles são um pouco, talvez com a profundidade até 30 centímetros, então pode ter arado e pode ter ficado ali algum resíduo. E o que acontece? Quando o cereal, vai crescendo junto, os espinhos formam talvez como muros, como aquelas... Eu tenho a palavra aqui, formam como uma cerca, formam como uma cerca viva, e aí o cereal cresce, mas ele totalmente mirrado, porque ele está compartilhando o solo, e aquele solo pobre, que ele não consegue ir para frente, não consegue concluir a sua frutificação. Então esse campo, o primeiro campo é um campo de batalha, esse campo é um campo disputado, e a Bíblia elenca aqui essas 3 situações, e a primeira delas ele diz: as preocupações dessa vida. O que é preocupação? É se preocupar com alguma coisa. Esses níveis de ansiedade que nós estamos vivendo hoje em dia, pessoas tão ansiosas. O que é ansiedade? É preocupação com o amanhã, é se ocupar com as coisas das quais nós muitas vezes não temos controle sobre elas. Então, as preocupações dessa vida. E nós também podemos dizer sobre as distrações dessa época que nós vivemos. Então, como a nossa geração, queridos, está distraída. Estava ouvindo essa semana uma mensagem da pastora Thalita, e ela trazendo uma pesquisa que foi feita sobre o uso do celular. Quem aqui tem celular? Levanta a mão. Todos nós, Hoje é banco, hoje é foto, hoje faz tudo quanto é tipo de coisa. Tem coisas maravilhosas. Eu, por exemplo, não gosto mais de livro físico. Eu acho, tá matando um monte de árvore, para levantar um monte de livro. Então vamos ler no digital. É muito até mais barato, econômico. Então eu estou ali utilizando o meu aparelho, e talvez você fazendo coisas que acrescentam, úteis e necessárias, mas não é a realidade da maioria das pessoas. E a estatística diz dessa pesquisa que o uso médio do celular no mundo inteiro gira em torno de 4 horas diárias. 4 horas diárias. E dizem que a média do brasileiro é mais ainda, viu? É mais ainda, é maior ainda. Então faça os cálculos comigo. Se a média são 4 horas por dia, em um ano, muitas vezes usando o celular de uma forma distraída, de uma forma que não edifica, de uma forma, ali às vezes só reclamando das coisas, ou fofocando, das pessoas, ou curtindo foto, invejando a viagem das pessoas. Então em um ano você perde 1.460 horas. Em 60 anos, você perde 87.600 horas. Sabe o que isso corresponde? Em 10 anos, você perde 10 anos da sua vida só utilizando celular. Já pensou? 10 anos com o olho na tela o tempo todo. Então muitas vezes estamos assim tão distraídos, tão focados em outras coisas. Tem um versículo que é o principal lá da nossa casa, é o versículo da nossa casa, porque quando eu li esse Deuteronômio 6, e a recomendação de Deus para ensinar os filhos, se tornou uma bandeira lá em casa. O texto diz: ouve, ó Israel, e lá em casa nós falamos, ouve, ó Delfinos, eu coloquei nosso sobrenome. Todos os dias, nós na mesa, nós repetimos vários versículos, mas esse é todos os dias. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. O texto diz: amarás
o Senhor com todas as suas forças, ele diz: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O que está disputando lugar no seu coração com outras coisas? Com Deus. O texto diz: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Quando Deus não é a nossa prioridade, tem outra coisa lá no centro da nossa vida. E o que nós chamamos essas coisas que nós muitas vezes estamos priorizando tempo, recursos, nós chamamos isso de idolatria. Então tudo aquilo que eu coloco no lugar que deveria ser do Senhor, priorizando a agenda de Deus, priorizando a missão que o Senhor tem nos dado nessa vida aqui na terra. Às vezes é uma enxurrada de coisas que nós fazemos diariamente, mas que é tempo jogado fora. Às vezes uma infinidade de tempo que está tomando o lugar de Deus no nosso coração. E aí muitos de nós estamos falando: eu não tenho tempo para o Senhor, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a palavra, eu não tenho tempo para congregar na igreja, eu não tenho tempo para congregar em um life group, eu não tenho menos ainda em investir a minha vida na vida de outra pessoa, transmitindo legado na vida de outra pessoa. Então, como nós estamos distraídos, quantas coisas estão fascinando o nosso coração. A prioridade desse coração ocupado há muito tempo saiu do Senhor. Ele é mais uma coisa, ele é religião. E você sabe que nós não estamos aqui para pregar religião, nós estamos aqui para ministrar que Jesus, ele quer um relacionamento com você, que Jesus, ele quer andar ao seu lado, ele tem palavras de vida para o seu coração, não é uma religião. Então esse coração, em segundo lugar, esse coração ocupado, ele é sufocado também pela concorrência dos cuidados deste mundo. Então olha o que o texto de 1 João 2,15 e 16 diz: não amem o mundo e o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O que representa isso daqui? A Bíblia não está dizendo que você não vai ter posses, não pode ter um bom trabalho, um bom emprego, receber super bem, não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas quando os nossos olhos estão focados nessas coisas em primeiro lugar, aí sim há um pecado, aí sim há um problema. Na outra versão ele chama essa cobiça de concupiscência da carne. Então às vezes nós sermos movidos pelos sentidos. Eu quero. Então é aquela vida, que prioriza o ter e não o ser. E eu creio que o Senhor, ele quer que ele priorize o ser dele dentro de você, a essência de Deus dentro de você, e não ficar preocupado com essas coisas. Então crente mundano é esse, que ele não sabe que Deus, que ídolo ele quer servir. Ele quer agradar a Deus, mas ele também quer agradar as coisas do mundo. Em terceiro lugar, esse coração ocupado, ele é sufocado pelos deleites da vida. Como eu disse para você, não é errado, os prazeres vêm do Senhor, as coisas boas vêm do Senhor, mas ele está completamente envolvido em só se ocupar com isso. E a Bíblia fala, sobre esse coração dividido. Tiago 4,4, a Bíblia fala: adúlteros, infiéis. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Lá em Isaías 42,4 a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a vida dele com outros tipos de ídolos. Você precisa fazer uma decisão. Você precisa voltar o seu coração para Deus e ser amigo de Deus, e não ser amigo do mundo, e não se conformar com as coisas desse mundo, e não amar o mundo e os prazeres e as cobiças que há no mundo. Amém ou não amém? Então nesse coração aqui a semente ela nasce, mas ela não encontra espaço para crescer. Ela até cresce, mas os frutos não chegam até a maturidade. E a Bíblia, ela fala lá em Apocalipse 3 sobre a igreja de Sardes. E a marca da igreja de Sardes era o seguinte: você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Você está morto. Que tipo de coração é o seu? Você tem um coração duro? Você
tem um coração superficial, você tem um coração ocupado. E cada um desses 3 tipos de coração infrutíferos, eles são influenciados por atividades, por um diferente inimigo. No coração endurecido, Satanás furta as sementes. No coração superficial, os enganos da carne impedem essa pessoa de crescer. E no coração ocupado, essas preocupações com o mundo impedem essa semente de frutificar. E lá em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3, fala dos 3 inimigos do cristão. Sabe quais são os 3 inimigos do cristão? Diga assim comigo: Satanás, a carne, nossa carne, e o mundo. São 3 inimigos do cristão. Qual tipo é o seu coração? E nós vamos concluir aqui com o coração que Jesus, ele deseja que eu e você venhamos a ter, um coração que dá uma resposta, um coração que frutifica. Então, nosso 4º e último ponto, o coração frutífero, e eu vejo cada um de vocês aqui com esse coração, amém? Um coração que frutifica para a glória do Senhor. O versículo 15 diz: mas os que caíram em boa terra, as sementes que caíram em boa terra, são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retém, dão fruto com perseverança. Então essa semente cai sobre essa boa terra, e ela tem uma colheita extraordinária. E não é algo que eu e você produzimos, é algo que o próprio Deus ele faz em nós por causa da resposta que nós estamos dando para Ele. Então a Bíblia diz aqui, fala que é um coração bom, que é um coração generoso, é um coração que retém a palavra e que frutifica com perseverança. Então o coração, nosso primeiro ponto aqui desse quarto, um coração frutífero, ouve e retém a palavra. É o coração que está aberto, é o coração que vem para o culto com um caderninho, é o coração que diz: Deus, fala comigo, Deus, eu quero ser transformado pela Tua presença, Deus, eu quero a cada dia andar em novidade de vida ao Teu lado. É o tipo de coração disponível, é o tipo de coração que o seu propósito é obedecer. Ele está disponível, ele está aberto. Deus faz da minha vida o que está no teu coração. Então ele não apenas acolhe com alegria, porque lá atrás, aquele outro tipo de solo, a palavra, no coração superficial também recebe com alegria, mas ele não só recebe com alegria, ele acolhe a palavra e essa palavra frutifica no seu coração. Tiago 1,22 diz, vamos ler juntos Tiago 1,22, vamos lá? Sejam praticantes da palavra, mas não apenas ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos. Então não é só ouvir, você precisa dar um passo de prática. E não, então 3 coisas você pode fazer aqui, diga assim comigo: ouvir, receber e praticar. Mais uma vez, ouvir, receber e praticar. Pastor Hernandes Dias Lopes disse: só os que ouvem e meditam podem colocar em prática a palavra e dar frutos. Repita comigo essa frase, vamos lá. Só os que ouvem e meditam podem colocar em prática a palavra e dar frutos. Então essa pessoa, querida, é a pessoa que verdadeiramente se arrependeu do seu pecado. É a pessoa que verdadeiramente permitiu com que a palavra do Senhor, fortemente implantada nela, desse frutos. Ela aborrece o pecado, ela quer agradar ao Senhor, ela renuncia, ela faz o mesmo caminho. Ele avaliou o custo do discipulado e disse: sim, Jesus, eu estou disponível para a tua obra. Esse tipo de coração é aquele que coloca a sua confiança não na crise, não em homens, não em um líder, mas coloca a sua confiança em Jesus. Ele faz que nem o apóstolo Paulo diz: os meus olhos estão fixos no autor, no consumador da minha fé. Ele está olhando para Jesus, ele nasceu de novo verdadeiramente. Conheço uma pastora que está na glória, a pastora Sara Hayashi.
E ela sempre dizia que nesse momento do apelo, ela não convidava as pessoas para se entregar como Senhor e Salvador das suas vidas. Segundo João, capítulo 3, ali naquela história com Nicodemos, ela sempre falava: meu convite para você é para que você a partir de agora venha nascer de novo, que você a partir de agora se aproprie de um novo coração, que a partir de agora você se aproprie do coração do Senhor. Então essa semente que cai sobre esse bom solo, ela realmente, ela nasce de novo e ela vive em santificação, e ele se dispõe para servir a Jesus com fidelidade. E não apenas esse coração, ele produz fruto, mas também ele produz fruto com perseverança, aquele ciclo contínuo de produzir frutos e de dar frutos permanentes para a glória do Senhor. Então essa semente não apenas cresce, ela também dá frutos, e frutos que são certos. Eu creio que são os frutos que o Senhor gosta de saboreá-los. Então, queridos, a marca do verdadeiro crente, a marca da vida que de fato está seguindo a Jesus, fala de uma vida transformada. Fala de uma vida transformada. E essa é a maior evidência de salvação. Olha lá, se passaram os anos da sua vida e as pessoas estão vendo a mesma pessoa, a mesma cara, o mesmo coração, olha lá se essa transformação de fato está acontecendo de dentro para fora. Então Jesus, esses frutos permanentes, eles falam do caráter de Cristo, eles falam do fruto do Espírito, eles falam da essência do nosso Senhor em nós. Amém ou não amém? Então me ajude a lembrar os 4 corações, os 4 tipos de solo. Vamos lá, o primeiro, coração duro. O segundo, o coração superficial. Em terceiro, o coração ocupado. Em quarto e último lugar, um coração frutífero. Que tipo de coração é o seu? Queria que você ficasse de pé.